topetinho aqui. Garoto. Beleza. Muito bem, gente. Começa mais um comentário da lição jovem, o último do trimestre, né? E esse episódio promete muitas tretas, muita teologia e muitas risadas, né? Porque eu estou com ele, com meu amigo de bancada, né? Ele é um personagem bíblico, né? Ele não é o jovem rico, mas é o filho pródigo. E aí? E aí, meu jovem, tudo certo com você? Estamos aqui, né? Estamos aqui na luta, na batalha, tentando repartir os dons, as bênçãos, né? Não gastando tudo em qualquer coisa aí, né? É verdade, é muito dinheiro, né? Para gastar tanto. Imagina, né? Rapaz, a correria é tão grande aqui, rapaz, que eu tenho que correr atrás de um leão por dia. A gente tem que matar um leão por dia, não é assim? Só que a gente tem que deixar um amarrado para outro dia, para poder lidar com a situação, né? E como tá Japim? Isso, tá acertando aí. Japim 2. Isso, Japim 2. Tá uma bênção, graças a Deus. Estamos agora na preparação para o evangelismo Semana Santa e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aqui nós vamos fazer uma semana em Monte Azul, né? Começa o dia 1º, né? Vai ser, na verdade, de domingo a sexta. E depois já vou para uma outra igreja aqui em Bebedouro e vou fazer do domingo, dia 8, acho que é dia 8, até a outra sexta-feira. Então são 15 dias de pregação, né? Rapaz, loucura, mas é uma bênção, né? Bom demais. Os irmãos estão animados aqui e a gente tá na correria. Mas é isso, Luquinha. Opa! Aí, ó. Tá vendo? É correria. O pastor acordou, todo mundo já começa a ligar. É isso, meu amigo. Bora lá então estudar a lição. Você que está assistindo aí, ouvindo, já se inscreve, compartilha, porque nós temos uma missão aqui, né, Lucas? Vamos compartilhar aqui a nossa missão. Boa. Eu e o Lucas temos feito de coração esse trabalho. Nós temos aqui dedicado tempo e realmente colocado o nosso amor nisso, né? E nós percebemos que nos últimos dias, ou nos últimos vídeos, né, nosso engajamento caiu bastante, né? Então, assim, envolve muito tempo e dedicação, e a gente não quer ser irrelevante, né, Lucas? A gente percebe que se o público não está aderindo, então nós vamos partir para outra coisa. Então nós lançamos um desafio com Deus e com você que está nos assistindo. Qual é o desafio, Lucas? Qual é o desafio? O desafio é o seguinte: se nós, até quarta-feira, a gente vai lançar esse vídeo agora no sábado, até quarta-feira, a gente atingir a meta aí de 1.000 pessoas que assistiram, que visualizaram o vídeo. Dia 22. Aí a gente vai dar... Oi? Dia 22. Dia 22, né? Exatamente. Aí a gente vai dar continuidade ao projeto. Se não, aí a gente vai entender que não é o ideal e aí a gente vai partir para alguma outra coisa e pensar em algum outro projeto juntos, tá bom? Então a gente fica aí contando com a colaboração de vocês para compartilhar com os amigos, você que tem acompanhado aí frequentemente, ajuda a gente. E aí a gente vai ver qual vai ser o resultado. Então, se der tudo certo, semana que vem a gente está aqui de novo. Se não, essa aqui é a nossa última missão. Gostou, né? Gostei. Saiu bem. Viu? Então, você, amigão, está assistindo, quer que continue o projeto? Então, compartilha, né? A nossa meta, então, dia 22 é alcançarmos 1.000 visualizações. Que a gente jogou alto, né? Nossa, vocês estão querendo demais. Não, a gente está entendendo que se Deus está à frente e se Ele quer que continue, porque o Lucas tem 2 filhos, eu tenho uma filha, eu tenho 7 igrejas, o Lucas tem 3, enfim, nós temos muito trabalho. Muita coisa. Fazemos isso como nós falamos, não ganhamos nada mais, fazemos por amor, mas se não está sendo relevante, vamos direcionar nossos talentos para outros lugares. Tá certo? Luquinha, então pede a bênção de Deus aí. Vamos orar então. Querido e amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, muito felizes por podermos partilhar o pão da vida. E agora estamos indo para a última lição desse trimestre, que fala sobre assuntos muito relevantes para esse tempo que a gente vive, e queremos pedir que o Espírito Santo esteja conduzindo esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, que nós vamos falar sobre o jovem rico. Né?
É, eu tenho assim, eu tenho lugar de fala, né? Porque eu sou um jovem rico de beleza, não rico de dinheiro, né? Então, Você não é nem jovem e nem rico, né? Então lascou tudo. é uma fake news aqui, só pode, né? O texto base, gente, o texto-chave base aí do nosso estudo está em Mateus. E eu vou ser sincero para você, eu gosto dessa história em Marcos. Mateus não curto não, porque parece que Mateus foi muito sucinto. Marcos tem uns detalhes a mais, né? Mas eu vou ler com vocês Mateus capítulo 19, o Pablo, nosso editor, vai colocar na tela para nós. Mateus 19, vou ler o verso 21. Diz assim: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Rapaz, é uma história assim, como pode dizer, desafiadora. E quando eu falo desafiadora, era para mim, porque eu li aquilo lá, falei, mas como assim, né? Por que Jesus pediu isso? Por que Jesus falou desse jeito, né? E quando a gente vai se aprofundando, e a lição, ela vai tocar em alguns detalhes, né? A gente percebe o cuidado de Deus, o propósito de Jesus ali, a onisciência, enfim, o cuidado dele para com o jovem, para com as pessoas que estavam ali, é fenomenal. Lucas, nós olhamos a tirinha aqui, a tirinha parece. Ela fala muito, né? Mas o que você pegou da nossa tirinha aí, cara? A tirinha é aquela satirazinha que a galera usa aí, né? E tal, citando uma fala mais direta, né? O rico apegado às suas riquezas vai se perder com elas. Mas, Senhor, não podemos dizer isso. Então escreve aí. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, rapaz, eu vou dizer para você que você está na lição 11 mesmo, né? Estamos na última aí, rico. Né? Na 12. O jovem rico, não é? Isso, exatamente. Então temos um problema aí, porque a minha tirinha foi essa daqui, ó. Olha lá. Eu vejo que ele tá falando de camelo aí. Enfim. Você percebeu? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ô, louco, tô desatualizado, então. Ou a minha que tá desatualizada, né? Rapaz, a minha eu entendi aqui pela minha tirinha, que quando você ultrapassa os limites, né? Tem os seus perigos, né? As suas consequências. Mas eu acho que é a tua tirinha que tem mais a ver com a lição do que a minha, né? Olha, entendeu? Nós só saberemos nos comentários da galera aí, ó. Então, quem tá com a tirinha igual a minha, comenta aí. Quem tá com a tirinha igual do pastor Adriano, manda aí. Mas aí, então, fala da tua, então. Como é que tá aí a tua? Não, então, a minha o camarada ultrapassando a cerca, né? Os limites, né? E tá aí vem o boi. Aí eu fico pensando... cerca não, rapaziada. Você viu, tem as coisas. Aí eu fiquei pensando, mas o que tem a ver com a história do jovem rico, né? Essa tirinha. Eu falei, limites, ultrapassou limites, né? Talvez aquele que se apega às coisas, né? Mais do que o Deus das coisas, está passando um limite, né? Não sei. Né? A gente ama, porque assim, as coisas elas foram feitas para serem usadas para amar as pessoas e amar a Deus, né? Então a gente não pode usar as pessoas para amar as coisas. Então existe um limite aí, né? De relacionamento com as coisas. Pensei nisso, fui até filosófico, cara. Eu rodei Jericó, eu rodei umas partes de vez de Jericó aí, mas deu um grito aí. Então a sua tá falando do camelo aí, da agulha? Tá falando do camelo na agulha, então que é mais fácil passar um rico, aliás, passar um camelo na fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então é uma forma que Jesus usou para dizer que a pessoa que confia nas suas riquezas é impossível que ela adentre ao reino celestial. Né? Deus não está falando que... E era o problema do jovem rico, né? Ok, sim, isso mesmo. E lembrando que Jesus não está falando que quem é rico é impossível. E, aliás, se alguém pensou isso, ou pensa isso, no finalzinho lá, Jesus fala assim, né? E o que é impossível para o homem é possível para Deus. Né? É verdade. Pelas próprias forças não tem como. Falando aqui, seguindo a nossa lição, bênçãos que se tornam maldições. A gente não sabe... assim, tem coisas que a gente não entende, né? Eu lembro de uma história, aí o contador de história, lá vai uma. O rapaz tinha um cavalo, lindo cavalo. Ele era dono de vários cavalos, mas tinha apenas um cavalo agora.
E aí um dia ele acorda cedo e vai lá fora, cadê meu cavalo? Sumiu o cavalo. Oh, meu Deus, que maldição, perdi meus cavalos, né? Aí no outro dia ele acorda, ele vê o cavalo que voltou com todos os amiguinhos, trouxe todo de volta, né? Aí falou, ah, que bênção, agora eu tenho mais cavalo, né? Aí no outro dia o filho dele vai lá e monta no cavalo que voltou e começa a andar e cai e quebra a perna. Ai, maldições, esse cavalo voltou, olha meu filho com a perna quebrada, tal. Beleza, aí no outro dia chega o pessoal do exército convocando o filho dele para a guerra, mas quando viu que ele estava com a perna quebrada, não levou ele para a guerra, né? Então, a gente não sabe até quando as coisas são bênçãos ou maldições na nossa vida. Porém, todavia, entretanto, a Bíblia diz que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, isso sim é uma maldição, né? Não é o problema a riqueza, mas o amor a isso, né? É isso mesmo. E aqui no caso da bênção que se torna maldição, a gente pode pensar em várias situações, né? Que Deus nos concede as dádivas e a gente passa a valorizar mais a dádiva do que o doador da dádiva. E hoje a gente está vivendo aí numa época que a galera está pensando muito em investir, em conquistar recursos, e como o pastor Adriano disse, não está errado você procurar ser uma pessoa de ganhos e ter uma boa vida, você precisa procurar mesmo ser uma pessoa de exímio profissionalismo, de conquistar assim mais, só que há um problema, um risco sério aqui, que até a ideia aqui dessa primeira parte é trazer para a gente essa reflexão de uma pessoa que ficou muito rica e ela passou a confiar na riqueza dela. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, visitando uma família, e essa pessoa me comentou que ela estava vivendo numa vida extremamente abastada, uma média aí de 200 mil reais de lucro por mês, tranquilo, só que quebrou completamente. E hoje vive numa situação bem mais difícil. E essa pessoa estava me explicando que quando ela tinha essa abundância, essa abastança toda, ele pensava assim, olha, eu confio em Deus, eu tenho tudo isso aqui, mas eu confio em Deus. Só que só quando eu perdi tudo que eu percebi que, na verdade, minha confiança estava no meu dinheiro e não no Deus de todas as coisas. E hoje que eu passo, essa situação que eu passo, é que eu estou aprendendo a depender 100% de Deus. Então, há uma situação assim, muito delicada nesse aspecto, porque às vezes a gente faz isso, né, pastor Adriano, de concentrar a nossa ligação direta com a aquisição, o recurso, as coisas, e aí Jesus fala assim, olha, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A gente enche tanto o coração das bênçãos do Senhor e esquece o Senhor das bênçãos, né? Exatamente. Deus, ele prepara, ele enche o nosso celeiro para que a gente reparta. Por isso que eu vejo ali que o jovem rico foi confrontado com Jesus, né, com esse convite radical, que ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Interessante que Marcos, no Marcos capítulo 8, se não estou enganado, ou 10, Jesus fala assim para ele, falta uma coisa para você, moleque, uma coisa. E aí ele, com certeza, falou assim, nossa, uma coisa só, então tá bem. Ou se ele fosse pessimista, ele ia falar, nossa, mais uma, já vi tanta coisa, meu Deus. Enfim, aí a gente pensa que Jesus vai falar uma coisa. Só que aí Jesus fala 5 coisas para ele, né? 5 coisas. E isso me deixava intrigado, como eu falei para você no começo. Eu falei, não, mas tem uma coisa que não tá batendo, né? E aí, interessante que antes de Jesus falar que faltava uma coisa, Jesus fala assim para ele, ué, mas você quer entrar na vida eterna? Seja fiel, guarde os mandamentos, você sabe os mandamentos. E aí Jesus fala, em Marcos, ele fala 6 mandamentos, olha que interessante, ele fala 6. E os 6 mandamentos têm a ver com o relacionamento ao próximo, né? Exatamente. E ele falava assim, eu guardo, né? Guardar e amar tem muita diferença, né? Pelo jeito ali, ele fazia porque a regra dizia que tinha que se fazer. Mas a motivação pelo qual ele fazia não era bem assim, né? Na verdade, ele ajudava ou ele guardava os mandamentos referente ao próximo para, de alguma forma, mostrar que ele era o cara, né? E realmente, Jesus nem toca os 4 primeiros mandamentos, que é amor a Deus, porque realmente ele já queria mostrar, falou, ó, a tua confiança não está no Senhor que te abençoa, e porque ele te abençoa, você abençoa as pessoas. Não. O teu Deus são as tuas riquezas, e com as tuas riquezas você está fazendo autopromoção, né?
Mas voltando ali, ó, já estou dando um sermão aqui, pelo amor de Deus, não é assim, vamos lá. Eu perguntar, meu querido Lucas, por que Jesus fala assim para ele? Vai lá e vende o que tens. Porque ele poderia falar assim, Lucas, ele falou assim, pô, então, não é mais fácil dar? Eu tenho esse iate, né? O Pedrão não tem barco, eu vou dar pro Pedrão aqui, ó, dar o iate pro Pedrão. Vocês não têm casa? Eu tenho mansões, eu dou a casa para vocês, né? Mas Jesus pediu para ele vender. Porque ele era um jovem rico, provavelmente herdeiro do pai das riquezas, que não sabia, não tinha noção do quanto ele era abençoado e quanto o pai dele levou para ter aquilo, enfim. Aí pensa comigo, que o fato dele vender as coisas, Lucas, ele teria consciência do quanto ele é abençoado. Aí fala, então agora dá para os pobres. E o fato dele dar o dinheiro para os pobres, aí diz assim, e você terá então um tesouro no céu. Que na cabeça do jovem rico, tesouro é a riqueza, né? Mas sim, tesouro para o Senhor são pessoas abençoadas e salvas em Jesus. Por isso que a gente tem que juntar tesouro no céu. Tesouro no céu são pessoas salvas, são pessoas abençoadas, pessoas... Interessante, Jesus ele deixa os tesouros no céu para procurar os verdadeiros tesouros perdidos aqui na terra, né? E aí depois ele fala assim, então terás um tesouro no céu. E aí ele fala, aqui eu entendo que a única coisa que faltava para ele é seguir Jesus. Porque quando você segue Jesus, você se submete a Jesus, ele é o Senhor, ele vai à frente, entende? Faltava isso na vida dele, se desprender das coisas e seguir Jesus. Assim como aquele bando de pobre e tantos desfavoráveis estava com Jesus em caminho para Jerusalém, quando é deparado com um jovem rico se colocando aos pés de Jesus, né? Falei demais. E você? O que você entendeu? Mas aí o que eu queria destacar aqui era que o jovem rico ele procura Jesus porque ele sente que está faltando algo para ele, né? Ele está sentindo alguma necessidade, embora ele fosse extremamente ali ritualístico no cumprimento das regras judaicas, ele sabia que ele não estava completo espiritualmente. E eu sei assim que há uma determinada fase da nossa vida, e às vezes essa fase vem e volta, em que a gente percebe que a gente não está muito bem espiritualmente. A gente está, parece que na rotina lá, envolvido nas atividades da igreja, você vai para o JA, muitos lugares nem tem JA mais, você faz a ação social com os jovens, você mobiliza a sua classe de escola sabatina, você faz exercício físico com a galera, faz a social, mas parece que você não está completo espiritualmente. E às vezes a rotina está tão intensa que você não para pensar nisso. E aí, às vezes, você pensa, poxa, mas será que eu estou bem com Deus? E é necessário a gente fazer essa avaliação diariamente de como está a nossa vida com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa espiritualidade, porque senão a gente entra nessa rotina que a gente acaba não conseguindo vislumbrar corretamente a nossa condição espiritual. É aquilo que o Billy Graham disse na entrevista, quando perguntaram para ele sim, se o grande Billy Graham, esse evangelista que alcançou tanta gente ao redor do mundo, se ele tinha algum medo, e ele disse que o medo dele era de estar trabalhando para Deus sem estar junto com Deus. E esse é um fator que pode acontecer na nossa vida, né? E aí, aqui nessa parte aqui, o jovem rico ele era extremamente zeloso de cumprir todas as leis, todas as regras. É por isso que, como disse o pastor Adriano, quando o jovem rico recebe de Jesus a resposta, uma coisa te falta, ele pensou, maravilha, porque só acerca do sábado existiam centenas de leis. E ele seguia tudo aquilo, ele seguia todas as regras que existiam. Então só falta uma coisa, então pode me falar, Jesus, vai ser fácil fazer. Só que a uma coisa que faltava era justamente aquilo que estava ligado aos mandamentos que ele disse que tem guardado desde a infância. O que Jesus quis mostrar para ele é que a religião dele era uma religião que não estava sendo de fato a religião justa, genuína, verdadeira, como diz o livro de Tiago, né, que é realmente suprir as necessidades dos necessitados. E ele tinha muita abastança. E essa é uma questão muito séria, né, pastor Adriano? Quando você recebe muito recurso, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Eu ainda não recebi muito recurso, mas eu tenho tentado... porque, assim, o tesouro está no céu, meu jovem, Galileu. eu não posso reclamar, assim, meus irmãos têm sido muito bons para comigo, né? Sim. Onde eu tenho ido, né? Porque o pastor, interessante isso, né? Se você conhecer um pastor rico, ou é porque a esposa dele trabalha, ou porque ele recebeu uma herança e família boa. Então,
pastoreio adventista não vai te dar riquezas, né? Mas a riqueza Não, que não. vai dar é o que Jesus queria que o jovem fizesse, né? Esse relacionamento com pessoas, né? Mas eu encontro pessoas nessa minha vida, meu ministério, pessoas que são abastardas, né? Como você falou, tinha um rapaz aí que vivia Abastadas, né? Não bastardas. é isso, obrigado, obrigado. Bastardo é quem não tem pai, né? Isso, abastadas. Isso, Abastada? boa. Isso, É, meu português aí está em desenvolvimento, né? É que eu falo fluentemente outras línguas, então quando eu vou falar o português, confunde, né? O russo. é o russo, né? É, e eu vejo pessoas assim que são super simples, né? E no sentido de também de ajudar, né? Não, pastor, quando você precisa para isso, vamos ajudar. E interessante, né? Não vou dizer que é mágica, mas é bênção, né? Quanto mais a pessoa contribui para ajudar outras pessoas, mais o celeiro dela se enche, né? É verdade. É fantástico, né? Bom, Com certeza. você quer ajudar eu e o Luquinhas aqui? Então você curte aí, compartilha. Lembra, 1000 visualizações até o dia 22, 1000 visualizações. Pra galera. Para galera, ó. Eu quero ler uns textos aqui de Ellen White aqui, que eu acho que cabe aqui, falando sobre essa ajuda ao próximo, né? Que o garoto fazia por fazer, mas não amava, né? Então ele fala, ó, Ellen White diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte: não devemos deixar que saia de mãos vazias ninguém que nos peça comida à nossa porta. Fantástico isso, né? Fantástico. Eu lembro uma vez que um rapaz veio em casa pedir comida. Eu saí lá, um bafo, meu Deus do céu, um bafo, né? Igual do Lucas que eu tô sentindo aqui de manhã. Ele tinha todos os dentes, todos os 3 na boca, né? Tinha todos os dentes, tinha 3 na boca. Sujo, estrupiado, né? Aí falou, bom dia, bom dia. Eu não entendi o que ele falava, né? Aí, senhor, eu queria alguma coisa para comer e tal. Aí eu falei, tá bom, espera aí. Aí entrei para dentro, eu era solteiro, moleque. Aí, Lucas, entrei, meu irmão vinha de encontro comigo, né? Falei, quem que tá aí, Adriano? Um rapaz aí, o mendigo aí, tá pedindo comida aí, tá. Ah, tá. Aí fui lá, peguei o pão de ontem, cortei o pãozinho, peguei uma manteiguinha, passei assim, sabe? Eu vou levar o pão, né? Para dar o pão? Então eu vou dar o pão. Aí quando eu fui sair de casa para entregar pro rapaz que deixava ali no portão, tá o meu irmão abraçado com ele. Não, beleza, você da onde? Então, entrando dentro de casa. Entrando. Falei, tio, o que é isso? Não quero comida. Vai lá, colocou ele no banheiro, pegou a toalha dele, deu a toalha dele para ele. Falei, toma um banho aí, para trocar uma ideia. Aí foi lá no fogão, pegou nossa comida, começou a esquentar e eu já comecei a esconder o pão seco com manteiga que eu adoro. Sua generosidade não estava tão boa, né? Não tava, rapaz. Aí o rapaz saiu, gritou, oh, obrigado, lá do banheiro. Aí meu irmão foi lá e pegou minhas roupas, né? Aí ele pegou minhas roupas, falou, André, tá isso aqui, que não servia nele, né? Aí, enfim, aí o rapaz, quando ele saiu do banheiro, Lucas do céu, era outra pessoa. Aí meu irmão falou, senta aqui, rapaz. Aí colocou a sopinha pra ele lá, comeu, e eu de cara com meu irmão fazendo aquilo, né? Aí quando a gente foi despedir, aí o rapaz falou assim, obrigado, viu? Olha, eu só vim aqui para comer um pão. E eu falei, nossa, era o pão que eu tinha preparado, pão seco. Aí ele falou assim, mas saí daqui alimentado, tomado banho. Ele falou, vocês não são pessoas, vocês são anjos da minha vida. Muito obrigado. E saiu. Que sabe? Coisa, né? Não, fantástico. Meu irmão me ensinou ali. Puxa vida, né? Então, é isso. Jesus quer isso, né? As pessoas que chegam até nós, a gente não. O fato, às vezes a gente quer dar um dinheiro para eximir o nosso compromisso, né? E às vezes quando vai dar dinheiro, Lucas, para alguém no final semáforo, eu tô falando de mim, tá? Quantas vezes eu falei, não vou dar dinheiro para esse cara, não. Esse cara vai gastar com pinga. Como se o dinheiro que eu fosse dar resolveria a vida dele. Entendeu? Mas aí de hoje em diante eu pensei o seguinte: o cara tá lá pedindo, se eu tenho, tô aqui. Antes não, eu tinha, mas eu falei, não vou dar, porque ele vai gastar com pinga, ele vai gastar com droga. Rapaz, a intenção é a gente ajudar, dar o que o cara vai fazer. É problema dele, né? É problema dele. Mas a gente fica seguindo checklist, né? Por exemplo, o mendigo foi na minha porta. Não pode entrar, mas eu dou um pão seco. Meu irmão quebrou isso. Não, eu entro com ele dentro de casa, eu dou comida, dou banho para ele, dou dignidade para ele. Né? Então, em vez de só dar um dinheiro, além de dar um dinheiro no semáforo, né? Dê amor, carinho, atenção. Eu creio que é isso que vai além do que Jesus pediu, né? Quer dizer, que é o mínimo que é exigido para nós, né?
Isso mesmo. Tem um outro texto aqui que eu acho interessante também, que ela diz assim que nosso interesse deve incluir tanto o bem espiritual quanto o físico das pessoas. A gente vai, Olha aí. às vezes, ministrar estudo bíblico, visita, faz visita missionária, e a gente está interessado em ganhar a pessoa para Cristo, mas às vezes a gente não se preocupa com a parte da necessidade, né? Eu me lembro uma pessoa, uma senhora que a gente dava estudo bíblico lá no Rio de Janeiro, que a gente chegou assim para dar o estudo bíblico e ela serviu um meio copo de suco de goiaba. Aquele suco que vem na jarrinha, assim, sabe, que a gente compra. Uhum. Aí ela deu meio copo para mim e meio para minha esposa. Até então era o primeiro estudo bíblico e tal. No outro dia a gente foi de novo, ela deu de novo meio copinho. E aí no terceiro dia ela falou assim: pastor, me desculpa, hoje eu não consegui ter o suco para dar para vocês. Aí eu comecei a me ligar, que ela estava com uma situação complicada, né? E aí, quando a gente foi se aprofundar na história, ela era uma senhora viúva que morava sozinha, não tinha renda, vivia de costurinha que ela conseguia fazer. E assim, como que a gente já está levando lá a palavra física para uma pessoa que está passando necessidade extrema, né? E aí a gente começou a levar sempre cesta básica, ajudar e tal, né? E a fortalecer aquela irmãzinha que precisava de amparo. E é isso que a palavra de Deus diz, que a gente tem que repartir o que a gente tem com o faminto. Nós não podemos guardar as dádivas que Deus deu para nós. Mas há um contraponto aí também, né, pastor Adriano? Que é o outro texto ali que diz assim, ó, é um erro doar indiscriminadamente a todos que pedem a nossa ajuda. Eu não sei como é que está a situação aí hoje na região onde você está, pastor Adriano, mas certamente os nossos amigos que estão nos assistindo aí, vários deles são também de grandes centros urbanos, mas aqui em Manaus, se você for doar para todo mundo que te pede, você vai sair de casa e em uma saída de carro você vai acabar com todo o seu recurso, porque tem muita gente, né? Muita gente. Então, às vezes, vale a pena você escolher uma família ali para discipular, para ajudar, para apoiar, para arrumar um emprego, para evangelizar, e aí você conseguir fortalecer aquela, depois partir para outra, do que às vezes pegar e dar R$2 em um farol, dois em outro, dois em outro, dois em outro, dois em outro, aí no final do dia você doou R$100, mas foi de maneira aí indiscriminada. Eu lembro quando li aquele texto que Jesus fala assim, o pobre sempre tereis convosco, né? Sim. E eu entendi que os pobres que existem, existem porque existe ainda diferença social no mundo, claro, né? Só Deus que vai dar essa... Mas é uma disciplina espiritual para mim. Eu preciso doar para essas pessoas. Exatamente. Entende, né? As pessoas estão lá carentes, ok? Na carência lá, Deus está trabalhando no coração delas, mas o fato delas estar nessa situação, para mim, é um crescimento, então eu devo abraçar essa oportunidade, né? Como você disse, também Deus não colocou um fardo sobre as nossas costas de sanar a fome do mundo, isso é utopia, só quando Jesus voltar, mas aquele que está na minha calçada, aquele que está na minha esfera de influência, poxa vida, né? Precisamos, como cristão, como cidadão, ok, mas como cristão, a gente tem que ir além de dar um pão seco com manteiga, tem que dar um banho no camarada, entendeu? Eu vejo aí o ponto de que você está citando aí, que a gente tem que pensar nisso como uma realidade que vai fluir naturalmente do nosso coração, porque nenhum filho de Deus regenerado e transformado por Deus olhará para outros filhos de Deus, para outros seres criados por Deus, com indiferença, sem se importar com o sofrimento alheio. A gente tem que sim se importar e trabalhar para sanar e aliviar as dificuldades das pessoas. Eu vou ler Ezequiel 16, 49 e 50 diz assim: sim. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão, olha lá, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isto, as removi dali. Então o juiz de Deus veio sobre um povo mesquinho, egoísta, avarento, interessante e ocioso, né? O fato de não ter nada para fazer, era tão próximo Sodoma e Gomorra, né? Segundo Ellen White diz, ela falando sobre isso, plantar-se uma coisa, nascia e produzia, e o fato de ter tanta fartura, o povo era mais sossegado, não se envolvia, e mente vazia, oficina do diabo, né? Uma pessoa que está ociosa, é igual a igreja, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, é isso mesmo. Então, querido, se envolva, né? A lição dessa semana está
está apelando ao nosso coração para a gente não se apegar aos bens, mas se apegar a pessoas. Não se apegar às bênçãos de Deus, mas se apegar ao Senhor das bênçãos. Né? E você, Luquinha? Eu separei aqui para ler para vocês, para a gente... Reta final aqui, Efésios 2, 8 a 10, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Esse texto que a gente conhece, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação é inteiramente pela graça. Mas o texto não para aqui, ele continua, diz assim, porque somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, nós sim somos salvos pela graça, e essa graça que nos salva é a graça também que nos impulsiona, que nos mobiliza para vivermos e fazermos as obras de Deus. Então, não existe graça sem exercer essa mesma graça e misericórdia para com as outras pessoas. Então, dedique seus dons, seus talentos, sua vida para Deus, se entregando por completo a Ele e também devolvendo fielmente seus recursos, dízimos e ofertas e ajudando aquele que é necessitado. Show de bola. É isso. Então, gente, é isso. Essa temporada, foi uma temporada que nós pegamos pela metade, né? Porque estávamos de férias e tal. Mas foi muito gostoso poder trazer aqui conteúdo, tentar de alguma forma fazer com que você pensasse fora da lição, ou até de maneira mais ampla, né? O Mais Um Comentário não tem a intenção de ser o comentário da lição, mas te ajudar, né? Então eu quero agradecer ao Pablo, não, ao Lucas, ao Pablo. Pablo, obrigado, cara. Você tem me ajudado, nos ajudado aqui no nosso ministério com as edições do vídeo, ele que faz tudo aqui, né? Então, obrigado, Pablo. E também a você, Lucas. Obrigado pela parceria. Deus te louvado pelo teu ministério, viu? Deus abençoe muito você também, é um privilégio estar com você. É um cara que eu não conheço pessoalmente. Eu não conheço pessoalmente. E não tenho nenhum esforço para fazer isso, brincadeira. Exatamente. É bom que a gente permanece assim no virtual. Não também não. E é isso. Você que está nos assistindo, agradecemos a parceria que você, né, até agora, você que curtiu esse mais um comentário. Não sabemos se nós vamos voltar, mas queremos deixar aqui que a próxima lição, as 3 mensagens angélicas, é um assunto fantástico. Você, jovem adventista, você curioso da Bíblia, precisa entender sobre essa verdade presente, né, para os últimos dias. Então está aí o desafio lançado da lição do próximo trimestre. E qual é o nosso desafio para a gente voltar aqui, Lucas? Nosso desafio, então, é termos 1000 visualizações até quarta-feira, dia 22. A gente conta com vocês. E aproveitando, né, pastor Adriano, esse vídeo está sendo lançado no dia 18, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Que Deus abençoe você, jovem, pelo seu dia. Show de bola, viu? Show de bola. Eu tenho lugar de fala para falar dos jovens, né? Parabéns, jovens. Deus abençoe vocês. O Lucas não. Vamos orar então. Você começou orando, Lucas? Foi, né? Foi. Então tá, então eu vou terminar orando. Vamos orar então. Paizinho querido, obrigado por esse momento de estudo. Entendemos que as bênçãos, elas vêm do Senhor para abençoar outras pessoas. Nós somos canais de bênção. E nos ajude a não se apegar às bênçãos, mas ao Senhor das bênçãos. Dá-nos os olhos do Senhor para ver a situação e ter compaixão das pessoas. Nos ajude a viver uma vida em dedicação ao Senhor. Amém. Obrigado por tudo que passamos juntos, pelo nosso mais um comentário. E está em tuas mãos a continuidade ou não desse projeto. Obrigado por tudo. Abençoe o Pablo, nosso editor. Seja também com o Lucas, que tem nos ajudado demais aqui, nosso parceiro. Cuida dele, da família dele. E também de todos os nossos jovens, que hoje, né, um dia 18, que sairá esse vídeo, é um dia especial para toda a juventude adventista, e nos ajude a manter essa identidade e a missão acesa no coração. Amém. São bênçãos que lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu, Luquinhas. Fumos.